E o Santos segue em busca de um goleiro para ser sombra de João Paulo na temporada de 2024 e também para fechar o elenco para a disputa do Campeonato Paulista. Obviamente, né, que o Santos também pode aproveitar alguma boa oportunidade de mercado, mas em tese o que se comenta internamente é que com a contratação de um goleiro, o Santos vai tirar o pé do acelerador, pelo menos para a disputa do Campeonato Estadual, e aí para o Campeonato Brasileiro, obviamente, vai acontecer aquela avaliação do elenco, se precisa contratar mais algum outro jogador ou não. E os nomes que o Santos trabalha no momento para o gol: Tadeu, do Goiás, que é o plano A da diretoria santista, e também Marcelo Groy, ex-grêmio, que está no Al Ittihad, mas está de saída da Arábia Saudita. Então, em tese, seria uma negociação mais fácil, né? Onde o Santos teria apenas que negociar a questão salarial. Vamos então à matéria da UOL, que fala um pouco da estratégia que o Santos está utilizando no momento para convencer o Goiás a liberar o goleiro Tadeu. Então a matéria fala o seguinte: o Santos insiste na contratação do goleiro Tadeu, mas vê o Goiás bater o pé pelo jogador. O Santos, segundo apurou o UOL, está envolvendo jogadores na negociação para seduzir o Goiás. Nomes como Dodô, Mendonça, entre outros, foram envolvidos na oferta. O Goiás, porém, ainda não se convenceu com os nomes cedidos pelo Santos e ainda analisa os jogadores à disposição. O Peixe já ofertou 4 atletas como opção de negócio. Com a longa negociação, o Santos voltou a sondar a situação de Marcelo Groy de saída da Arábia Saudita. A prioridade ainda é a contratação de Tadeu, que chegaria para brigar pela titularidade. Mas caso Goiás canse o Peixe, há um plano B, né, que seria o Marcelo Groy. Enquanto isso, o Santos tem apenas João Paulo como titular na equipe de Fábio Carille. As outras 3 opções são João Pedro, João Gustavo e Rodrigo Falcão, todos da base. O Peixe estreia dia 20, sábado, contra o Botafogo, pelo Campeonato Paulista, 6 horas da tarde. Uma coisa que é importante a gente falar aqui, que Dodô e Mendonça, apesar de muitos não concordarem, são jogadores que, em um determinado momento de 2023, eram titulares da equipe do Santos. São jogadores também que chegaram ao Santos com alto salário. O Mendonça, por exemplo, a gente já cansou de falar aqui, que recebe cerca de 600 mil reais por mês. Inclusive, um dos motivos do Santos não querer contar com o jogador, além do desgaste, né, que aconteceu entre atleta, torcida, enfim, é a questão salarial. Então, vou dar uma suposição aqui, tá? Caso o Goiás olhe para o Santos e fale: tá bom, a gente quer o Mendonça. O Santos vai pagar parte do salário do Mendonça? Uma parte considerável do salário do Mendonça? Valeria a pena? É a pergunta que eu faço, né? Porque, ou é só jogador e aí o Santos também não tem que colocar dinheiro nenhum para o Goiás? Porque a pedida inicial, de acordo com informações, era de 35 milhões para o Santos ter o Tadeu de forma definitiva. O Santos está querendo envolver Dodô, Mendonça, entre outros atletas que não estão nos planos de forma definitiva, um empréstimo, pagando parte do salário, né? Então tudo isso a gente também precisaria entender para saber se é uma boa ou não. Sobre o Tadeu, acho um bom goleiro, acho que seria interessante ter um goleiro com a qualidade do Tadeu no time do Santos para brigar por uma titularidade, ou caso, né, seja já definido, não, vai ser o João Paulo titular, mas caso aconteça alguma coisa, ele se machuque, fica suspenso, você tem ali um goleiro que passa segurança, que é o Tadeu, né? Não dá para o Santos negligenciar a questão do gol, porque às vezes a gente meio que inconsciente, né, pensa: não, mas o goleiro quase nunca joga, nunca se machuca, então o goleiro reserva quase nunca joga. Mas esse quase nunca joga pode complicar a vida em um campeonato, né? Como aconteceu em 2023, quando o João Paulo, apesar de não ter feito uma temporada extraordinária, quando o João Paulo não estava à disposição, entrou o Vladimir e deu no que deu, né? Não preciso ficar aqui me prolongando sobre o que aconteceu. Então o Santos tem sim que procurar um goleiro para ser reserva ou até mesmo para brigar a titularidade e não permitir com que o João Paulo, mesmo sem querer, né, meio que no inconsciente ali, se acomode. Sempre falo isso aqui no canal, até de forma repetida.
precisa ter em todas as posições, não apenas no gol, aquele jogador que vai ficar incomodando o titular. Incomodando no sentido de, pô, se eu não for bem, ele vai assumir a titularidade. Porque isso é saudável, essa competição saudável no elenco do Santos, principalmente para a disputa de Paulista e também Campeonato Brasileiro, né? Ainda mais que são poucas competições, então as chances, né, de você ter ali uma vaguinha no time, principalmente sendo goleiro, acaba diminuindo, mas a pressão interna, né, digamos assim, ela tem que existir até para que você não caia de rendimento, tá certo? Quero saber de vocês, o que vocês acham desses nomes, tanto do Tadeu como do Marcelo Groy. Marcelo Groy é um jogador mais velho, tem 36 anos, o Tadeu tem 31. A gente sabe que para goleiro, geralmente, né, estende mais essa idade. O Fábio aí, mais de 40 anos, né, está no Fluminense, campeão da Libertadores, jogando muito bem. Então, é aquilo, jogador que se cuida, às vezes a idade é apenas um número, né? Até já dei o exemplo aqui do Gil, que foi bem elogiado em relação aos testes físicos promovidos pelo Santos, né? No começo dessa temporada. Os testes do Gil foram os que mais surpreenderam. Então tá muito bem fisicamente o Gil. E é aquilo que a gente fala, né? Não é porque às vezes tem uma idade mais avançada que o jogador já não serve mais, ou tá em fim, né, de carreira, não consegue mais correr, não consegue mais fazer nada. Tem, obviamente, as suas limitações, mas se cuidando e principalmente em relação ao gol, pode ser uma opção interessante. Me fala aqui nos comentários o que você pensa sobre essa posição de goleiros aí e se tem algum outro nome, né, que o Santos ainda não procurou ou ainda não foi noticiado que você gostaria de ver com a camisa do Santos. Me fala aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal para você sempre receber os conteúdos que a gente posta aqui. Grande abraço.